sou a Amanda, esse é o Livros do Café e eu quero vir falar sobre as melhores leituras que eu fiz nesse ano. Eu li 41 livros esse ano e não tá nada em ordem, não lembro nem a ordem que eu li eles, mas, assim, foram livros que ficaram alugando um triplex na minha cabeça. Corte de Chamas Prateadas. Eu tava um pouco de medo desse, porque eu achava a Nesta bem chata, bem insuportável nos outros. Mas nesse daqui, assim, eu simplesmente fiquei apaixonada pela história, por tudo. E simplesmente ficou assim, eu fiquei sentindo um vazio existencial quando eu tava terminando. O próximo, eu peguei o box inteiro de Elementos, porque, assim, os 4 são maravilhosos, mas eu queria falar especificamente sobre O Ar que Ele Respira, O Silêncio das Águas e A Força que Nos Atrai, porque foram os meus favoritos. O que eu senti é que todos eles mais ou menos tinham a mesma receita, sabe? Uma cidade pequena, um casal ali com problema, que quando começa a ficar junto, aí acontece alguma coisa que eles não ficam mais juntos. Mas assim, você chora, você ri, é um negócio assim, emocionante que eu não tava muito acostumada a ver em um romance desse jeito. E essa daqui é a versão que as capas são outros desenhos, então não é uma foto de um cara. O próximo é Quando a Noite Cai, da Karina Ricci. Eu sou apaixonada pelos livros da Karina. Eu tenho que terminar ainda a coleção de Perdida, porque eu parei no terceiro. Mas esse daqui, especificamente, que eu li esse ano, eu adorei, porque foi diferente dos outros livros que eu tinha lido dela. Porque tem uma pegada mais mítica, assim, sabe? Tem umas coisas de vidas passadas e de mitologia que eu gostei muito. Além do romance ser, assim, aquele romance leve que você lê super rápido. Tem Amores Verdadeiros. Gente, esse livro, ele é assim, eu não tava esperando muita coisa. Vou ser bem sincera, eu não tava esperando muita coisa dele. Só que daí eu li acho que em 2 dias. Pra não falar que eu li rápido demais, eu fui parando. Porque ele, assim, você lê super rápido e você fica imerso na história. Eu fiquei agoniada, porque, gente, a história, essa protagonista, o que ela teve que passar? Eu fiquei agoniada. E pela primeira vez na minha vida, eu torci pro casal certo. Agora mudando o gênero um pouquinho de suspense, A Paciente Silenciosa, e já vou aproveitar pra falar de As Musas, porque é do mesmo autor. E estão, assim, interligadas, e é uma coisa que eu não sabia, e eu adorei, porque eu não tava esperando mesmo. Eu vou falar do que eu li primeiro, que foi A Paciente Silenciosa. Eu tava vendo que muita gente tava falando sobre ele, mas eu não sabia muito bem sobre o que a história era. E, gente, ele vale muito a fama que ele tem. Sério, eu não esperava o plot. Eu tava, assim, criando 1 milhão de teorias e todas elas estavam erradas. Todas. Agora, pra falar de As Musas, é uma pegada mais diferentinha do outro de Paciente Silenciosa. Envolve mitologia, envolve um ambiente acadêmico de universidade, envolve uns romances e umas coisas mais pesadinhas, sabe? Que eu não posso falar, senão vou dar muito spoiler, mas tem umas coisas mais pesadinhas, eu achei, nesse daqui do que no... E sem contar que tem o crossover depois com uma Paciente Silenciosa, então As Musas se passa antes de Paciente Silenciosa, embora ele tenha saído depois, se eu não me engano. A Vida Invisível, de Ed La Rue. Gente, isso aqui é uma obra-prima, devia estar no museu. A questão desse livro é, eu já tinha visto os dois lados, o 80 e o 8, porque tinha gente que amava e tinha gente que odiava. E eu entendi os dois pontos. Eu vou falar muito rápido sobre ele pra gente não enrolar muito. Se você tá acostumado com uma leitura que é mais rápida, que tem os acontecimentos assim mais fluidos, esse daqui você vai dar uma estranhada, porque a protagonista ela vive 300 anos. E esse livro é extremamente descritivo, extremamente, descreve qualquer coisa. E é muito importante pra você entender os limites da maldição da Ed. Porque se fosse uma coisa mais rápida, só uma pincelada, você não ia entender direito e ia acabar ficando meio perdido. Então é necessário, sim, ter essas coisas super descritivas. Só que tem gente que não gosta. Eu comecei a embalar na leitura lá para a página 150, mais ou menos, sabe? Porque antes disso eu não tava conseguindo ficar muito presa. Eu cheguei na 150, eu não consegui parar. E o final, gente, eu tava assim, em lágrimas. Por falar em lágrimas, gente, os dois morrem no final. Tá no título o que acontece. E você torce pra não ser isso. Você torce pra dar errado, pra você ter lido errado, pra todo mundo panfletar errado, porque você não quer que isso aconteça, sabe? É uma dor tremenda. Eu enrolei pra terminar esse livro, tipo, questão de 1, 2 dias que eu ficava sem ler, porque eu não queria chegar nessa parte. E assim, você não consegue ficar muito tempo longe dele. Esse é o problema, porque eu tentava e não conseguia. Eu chorei tanto, mas tanto nesse livro, vocês não têm ideia. E, assim, ele virou um dos favoritos da minha vida, porque ele faz a gente ficar pensando sobre o que a gente tá fazendo com o nosso tempo aqui, sabe?
Tipo assim, a gente tá vivo, não tem nenhuma central da morte ligando pra gente e a gente tá desperdiçando tempo com besteira, sabe? Agora, pra falar um pouquinho de romance, a hipótese do amor. Gente, vale muita fama. É a mesma coisa de Paciente Silenciosa, a mesma coisa desses que são mais famosinhos. Vale muita fama, porque ele tem uma capa fofa. Meu Deus. Ele tem uma capa fofa, mas o conteúdo dele não é aquela coisa clichêzinha, embora tenha muito clichê, mas dos bons. E tem hot, pra quem gosta. Tem aquelas frases típicas de tipo assim, se você pensar nela, eu mato você. Eu sou... E é num ambiente acadêmico, então assim, eu gosto desse tipo de ambientação. Tem rivais acadêmicos, tem aquela coisa errada toda de você se preocupar com provas finais, ao mesmo tempo que você tem que se preocupar com o seu namoro falso, pra sua melhor amiga não descobrir que é falso, pra ninguém descobrir que é falso. E por último, mas não menos importante, também é um romance, O Jogo do Amor e Ódio. O que aconteceu com esse livro foi que eu vi o filme primeiro e eu fiquei, assim, apaixonada pelo filme. Porque ele é um clichê que a gente gosta. E eu descobri que tem um livro. E aí eu li o livro e, assim, odiei o filme. Porque é muito diferente. E um diferente muito bom. Porque, gente, esse livro, ele é, assim, o puro suco do clichê. Tem um Enemies to Lovers pesado, que eles trabalham juntos e se odeiam. E também tem aquela coisa clichêzinha de, tipo assim, você sabe que eles estão começando a gostar um do outro, mas estão negando até a morte. E tem as partes de provocação deles, de ficar, sabe, irritando o outro, que deixa tudo ainda melhor. É simplesmente fantástico. Eu li muito rápido, ele é grandinho, mas é uma leitura super rápida. E depois que você assistir o filme, você vai ficar pensando que poderia ter sido muito melhor se ele tivesse sido mais fiel, porque os atores são muito bons, a química deles é muito boa, mas faltou ser mais fiel ao livro, no caso. E esses foram os melhores livros que eu li no ano de 2023. E, assim, talvez eu termine só mais um pra completar a lista, né, de 42 livros, que seria Antes que o Café Esfrie. Mas eu ainda não terminei, então vamos manter no 41. E você, me conta aí embaixo qual livro que você leu, o que você mais gostou, o que você recomenda pra todo mundo, que talvez em 2024 a gente consiga aumentar um pouquinho da lista de leitura.